Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é muito interessante. Ele é: não é tempo de profetas, é tempo do Espírito. A maioria das pessoas religiosas que frequentam igrejas evangélicas vivem uma ilusão constante em relação a fatos que eles dizem ter sido recebido de Deus e que Deus falou com eles para transmitir a alguém. Essas pessoas se denominam profetas. Dizem que Deus deu o dom de profeta para eles. Se você vai numa igreja evangélica, logo aparece alguém dizendo para você que Deus mandou dizer alguma coisa a você. Não devemos dar crédito mais a esse tipo de mensagem. Pois se Deus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas, por que devemos acreditar em profecias de homens, sendo que profecias e profetas não existem mais? Saiba que os profetas duraram até a cruz. Daí em diante começou o ministério do Espírito Santo. Naquele tempo, antes da cruz, os profetas eram homens escolhidos por Deus para transmitir ao povo o que Deus queria dizer para eles. A partir da cruz, isso acabou e Cristo assumiu um novo ministério. Veja o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 20. Diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Versículo 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então veja, se somos templo santo do Senhor, fica claro que não dependemos mais de profecias de homens. Versículo 22. No qual vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então veja, antes da cruz, Deus escolhia um profeta em cada geração. Morria um, ele escolhia outro, para falar ao povo por intermédio daquela pessoa. Quando Cristo assumiu, a partir da cruz, ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós, ou seja, o próprio Deus, como está escrito no versículo acima que eu acabei de ler, o versículo 22. Portanto, o tempo dos profetas acabou na cruz. Mas o que acontece hoje nas igrejas evangélicas e todas as igrejas do sistema religioso é que tem sempre alguém dizendo ser profeta. Eles olham para você e diz: eis que te digo, que o Senhor mandou te dizer. E daí em diante começa a falar um monte de abobrinhas que eles inventaram. Isso é uma pura falta de entendimento. Essas pessoas falam isso porque não conhecem como funciona o Evangelho da Graça. Se eles conhecessem a verdade, não falariam assim. Não estou aqui para condenar ninguém, mas a verdade tem que ser dita para que as pessoas venham iluminar os seus olhos e o seu entendimento. Deus não revela mais profecia aos homens como fazia antes da cruz. O que Deus diz a você, diz pelo Espírito Santo que está habitando em você. Não existe mais profetas, pois o tempo dos profetas acabou. Antes que eu esqueça, eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário. Continuando, veja o que diz Jesus em Lucas 11, versículo 16. Diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. Então veja, está bem claro neste versículo que tanto a lei de Moisés quanto os profetas vigoraram até João. Mas o que acontece é que as igrejas evangélicas se baseiam em Mateus 5, versículo 17 e 18.
para dizer que ainda existem profetas. Veja o que diz Jesus em Mateus 5,17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Entenda, Jesus veio cumprir a lei que nenhum homem conseguiu cumprir, mas por um tempo, até que todo o propósito de Deus se cumprisse. Veja o que diz o versículo 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só jota ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Mas aí fica uma pergunta. O que Jesus quis dizer com até que o céu e a terra se passem? Na verdade, ele se referia à transição do tempo da lei e dos profetas, que era o velho pacto feito por Deus aos homens entre a chegada do novo pacto, que é a nova aliança, ou seja, a chegada do reino de Deus. E quando aconteceria essa transição? A resposta é: na cruz. Tudo se consumou na cruz, quando Cristo foi crucificado e disse: está tudo consumado. Ali ele terminou a obra de Deus. E a partir dali começou a vigorar o reino de Deus. Por isso hoje não existe mais profetas, nem lei de Moisés, nem ordenanças. E a justificação do homem não é mais por obras, é por fé. Creio que você entendeu. Profetas não existe mais. Vivemos pelo Espírito de Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, pois o Espírito Santo habita em nós. Dizer que existe profeta é anular tudo o que Cristo fez. Essas pessoas falam isso porque não conhecem como funciona o Evangelho da Graça. Por hoje é só. Antes de encerrar, peço a você que compartilhe este vídeo para que mais pessoas venham a entender a graça e ter uma mente iluminada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.